das antigas que corre para os outros, entendeu? Ah, tá eu bom. faço o trabalho sujo para vocês brilharem. Você tem muito mais talento, amigo. A gente não se importa em vestir assim. Você é um 8 de muita qualidade, entendeu? Igual o Canóbio chegou lá no Fluminense e falou que aquele volante argentino, o cara tem qualidade, entendeu? Você é técnico. Não, muito tudo bom estar bem, com vocês. bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente no Tá Na Área. Raed, tudo bem, amigo? Bem-vindo mais uma vez. Parecia que esse jogo estava indo para os pênaltis, que a gente teria já o primeiro alerta de pênaltis da Copa do Brasil já na estreia. Mas aí o Galo resolveu decidir o jogo, né? Mesmo de pênalti, né? Mesmo com um pênaltizinho ali que alguns árbitros não marcariam, mesmo que houvesse o toque, como aconteceu dentro da área. Boa noite, Camila. Boa noite, Caio. É sempre um prazer estar contigo. Muito bom, amigo. Eu conto nos dedos às vezes que eu consigo fazer um programa com o Caio e, eu tô felizão aqui. Tá vendo, Sport TV? Me chama mais que eu venho, tá? Põe o Caio aqui no Tá Na Área. Deixa eu só passar um bastidor. Você falou assim, o Caio decide. Na semana passada eu fiz Brasil e Argentina pelo Sul-Americano Sub-20, o Brasil foi campeão Sub-20, mas não poderia ser campeão no confronto direto contra a Argentina. E eu estava estudando para ver quantas vezes o Brasil havia sido campeão no confronto direto contra a Argentina. Uma foi em 83, não aconteceu esse ano, tá? O Brasil só foi campeão na rodada seguinte. Uma foi em 83 e a outra foi em 95. Eu estava contando para esse cara aqui, como é que foi o título de 95 que o Brasil venceu a Argentina no Sul-Americano Sub-20 e foi campeão. Quem estava em campo? Quem decidiu? Claro que Caio Ribeiro. Era uma época boa, era uma época que eu tinha alguns quilos a menos, mais cabelo, era legal. Eu corria sem sentir dor no joelho. Eu ia falar, as articulações funcionavam perfeitamente. Nossa, que saudade, delícia. que saudade. Tudo assim, todas as articulações bem lubrificadas, né, do corpo. Não tinha essa coisa de dor aqui, dor ali. Entendo, amigo. Agora, falando um pouquinho mais dessa classificação, daqui a pouco a gente tem o Rogério Corrêa com a gente aqui ao vivo no Tá Na Área, que participou dessa transmissão que você acompanhava aqui no Sport TV. Lembrando que daqui a pouquinho tem mais, tem Vasco aqui também na tela do Sport TV. Agora, um Atlético que até brinquei com a Ed, pareceu, a gente estava ali assistindo os bastidores e falou, acho que teremos alerta de pênaltis. E aí, claro, uma cobrança de pênalti, mais uma vez o Hulk é decisivo, porque esse sim, né? Se tem um cara para decidir, Hulk tem sido assim para o Atlético Mineiro. Mas bacana ter um gol do Rony também, né? Embora a gente possa discutir, não tem VAR nessa primeira fase, se tivesse, haveria ali uma falta do Rony, do jogador adversário. Mas, enfim, tem a primeira oportunidade como titular, entrou no último jogo, mas já balança as redes, já chega colocando seu carimbo ali no Galo. E o Rony é um cara consagrado, super campeão pelo Palmeiras, então não precisa ser avaliado, mas é um ótimo cartão de visita, cartão de chegada para a torcida do Galo, né? Porque ele sofre o pênalti, que o Hulk acaba convertendo, e faz o gol depois de um golpe de MMA que joga o lateral dentro do gol, mas acaba se levantando e fazendo o segundo gol. Mas sabe o que eu acho muito legal da gente falar desse jogo? Passou o melhor time, o Atlético foi superior durante o tempo todo, mas é legal a gente enaltecer a mudança de regulamento. Porque quando você transforma esse jogo num jogo eliminatório e um empate sendo decidido nos pênaltis, faz com que o time grande, no caso o Atlético, que tem mais investimento, que tem mais qualidade técnica, leve mais a sério a competição. Então a gente vê um time quase todo titular, com Scarpa, com a linha defensiva e Everson no gol, e só o Hulk sendo poupado, né? Com a estreia do Rony, dos jogadores que chegaram, o Coelho ali pela direita, o Davidson no comando do ataque, mas você vê que o Galo leva um pouquinho mais a sério. Você vê que essa mudança de regulamento provoca esse tipo de comportamento, mas ainda temos que lamentar o estado dos gramados, né? Porque aí joga o nível técnico da partida lá para baixo, aumenta o risco de lesões. É claro que não são todos os times que têm condições de fazer esse tipo de investimento, mas para a gente que preza por um bom espetáculo, pela integridade física dos atletas, a gente tem que bater nessa tecla e o gramado realmente deixou muito a desejar. Isso era algo que tinha que estar como prioridade da organizadora da competição, né, Raed? A CBF tinha que ter, se alguns clubes não têm capacidade ou não conseguem financeiramente, ou com apoio da confederação, ou mudando os estádios, enfim. Hoje a gente está tendo uma discussão em cima de gramado sintético ou natural, porque houve uma manifestação de alguns jogadores em relação a contrários, né, ao gramado sintético, que eles entendem que causa maior prejuízo para os atletas e risco de lesão. Houve já respostas do Palmeiras e do Botafogo, que usam gramados sintéticos, mas acho que a discussão é mais do que essa, né? A gente até no primeiro Tá Na Área hoje falou sobre isso. É um pouco do que o cara está tratando também. Às vezes o gramado natural, se é uma grama como essa, também traz riscos aos atletas. Acho que a questão é a gente não ter gramados de qualidade, né? Sejam eles sintéticos ou naturais. Acho que passa pela organizadora das competições, e aí eu falo como essa Copa do Brasil, eu falo da CBF, no brasileiro também CBF. Quando a gente fala de estadual, aí complica um pouco mais, porque
cabe às federações, e aí eu acho que a CBF também deveria tomar frente com relação a isso, mas com relação à unidade de competições da CBF ser melhor em diversos âmbitos. Gramado, um gramado bom, o jogo flui. Qualidade da bola, a visibilidade dos números dos uniformes. Esse uniforme do Galo aí tava lindo, ó. Dava para ver, apesar de ser branco no branco, dava para ver o número. Agora o uniforme listrado com o número amarelo, então você não vê e isso. É um uniforme tão bonito, mas visualmente ele é terrível, né? Pro torcedor também, não só pra gente, pro torcedor na arquibancada também não identifica. Porque o torcedor não gosta disso, né? Do que a gente fale sobre isso. Mas não cabe a fornecedora ou o clube falar como é que vai ficar a configuração do número no uniforme. Cabe à organizadora do campeonato falar que, a partir daquele momento, o número, que é uma informação, tem que ficar visível e criar uma forma disso acontecer, como acontece na Premier League, por exemplo. Ninguém reclama, por exemplo, do número do Newcastle, que também é listrado em preto e branco na vertical. Por quê? Porque a organizadora da Premier League faz com que os times se adequem à numeração e à visibilidade dos números para que a informação passe para todo mundo. Porque aí, como você destacou, né, Caio, a gente hoje tem... E era uma preocupação até na escalação, quando o Cuca foi perguntado sobre a formação que ele usaria, porque hoje houve duas mudanças entre os titulares, né? O Rony começa jogando, não o Rubens, mas principalmente o Hulk, como opção no banco de reservas, começando a partida com o Daverson. E aí a preocupação, ele falava, as áreas estão muito afetadas, a grama está muito alta, e aí, claro, para um jogador do talento e da necessidade do Hulk para o elenco do Atlético, houve também uma preservação dele por conta ainda também do gramado. Não só a questão física da quantidade de jogos em que o Cuca vem repetindo do time, mas também pela questão do gramado. Então, isso acaba influenciando também em quem entra em campo e quantos minutos cada jogador fica em campo numa partida como essa. Você tem que tomar cuidado com os seus principais jogadores. Foi o que o Galo fez com o Hulk, pela sequência de jogos, pela importância que ele tem dentro da equipe, por você ter a volta do Campeonato Mineiro, da semifinal, que vale uma vaga na decisão. Então, acho que tudo foi acertado. E vamos... Para ser bem sincero aqui, né? O Galo vai lá e ganha o jogo mesmo sem o Hulk. Sim. Porque existe uma diferença muito grande na parte técnica, na parte de investimento, no peso da camisa, na tradição, né? É o jogo da vida pro Tocantinópolis, enquanto é uma primeira rodada de Copa do Brasil para o Galo. Mas eu acho que o saldo é positivo, né? A estreia do Rony é muito legal e boa sorte nesse novo desafio dele com a camisa do Galo. É um jogador que está acostumado a lidar com essa pressão, que é artilheiro e foi assim no Palmeiras e tem tudo para repetir. Acho que o Galo está montando um elenco bem legal, bem competitivo, com boas opções do meio para frente, dando uma mexida naquilo que foi o ano passado, principalmente através das ideias do Cuca. O Cuca sabe formar time, o Cuca sabe montar elencos, foi assim no São Paulo, no Goiás, em outros lugares por onde ele passou. Então é um início bem promissor, acho que a torcida está bem ansiosa. Deixa eu voltar agora à nossa cabine, vai participar com a gente aqui do Tá Na Área, trazendo um pouquinho mais da visão de vocês, né, desse jogo. Rogério, vocês participaram, fizeram a transmissão aqui no Sport TV. Quero ouvi-los também, Henrique, Fábio Júnior, falando sobre esse resultado. E a gente até ouviu o Hulk falando sobre isso, né? Perdão. Que a conversa dele com o Cuca em relação à escolha pelo Daverson passava pela maneira de jogar do time, que talvez tivesse mais bola aérea, e o Daverson tem essa qualidade. Isso tudo em função do gramado, né, amigo? Bem-vindo aqui ao Tá Na Área, de volta ao Sport TV. Boa noite para você. Boa noite, Camila, Caio, Raed, boa noite a todo mundo que acompanha. Agora, eu queria perguntar para o Fábio Júnior aqui, preferia esse gramado ou grama sintética, já que é o assunto do dia? Polêmica do dia. Eu preferia a sintética, nesse caso especificamente, né, Rogério? Porque realmente o gramado hoje prejudicou bastante o espetáculo, até mais o Atlético, por ser um time muito mais técnico, né? Característica de jogo que o Atlético gosta de jogar com a bola no chão, prejudicou mais nesse sentido. Será que a gente vai rever aí os lances do jogo